a minha falta de valor, porque eu associei que a validação do outro mostra o quão importante sou. Cara, o cara quando ele só quer comer a mulher e sai fora, ele dá o famoso ghosting, né? Então ele come a mulher e literalmente sai fora. Então ele não te responde, ele te ignora, te deixa no vácuo. Às vezes dá uma curtidinha nos stories, mas nada demais. Então assim, se o cara, tá sumindo, não te responde, isso já é um indicativo que ele teve o que ele queria e pronto. Aí, mas você diz antes dele comer a mulher. Acho que antes as mulheres não estão muito preocupadas mais hoje em dia, né? Eu acho que isso é uma coisa mais antiga. Acho que hoje em dia elas não estão muito preocupadas, não. Acho que elas só reclamam depois do sexo mesmo. Que o cara some, né? O problema é quando o cara some e ele não deixa o que de fato ele deseja claro. Então, assim, eu acho que o cara tem que deixar as expectativas dele claras. Olha, eu quero uma noite aqui, enfim. Assim como a mulher também, a gente precisa ser transparente com o nosso objetivo com aquela pessoa, sabe? Eu acho que isso é sobre você respeitar o ser humano. É que às vezes a mulher ela pode ter nesse contexto, né? É a mesma coisa que o homem faz quando ele tá afim da garota, mas ele fica orbitando, fazendo as coisas, e ela vai fazendo aquele lenga-lenga, vai manipulando ele, não vai nada pra lugar nenhum, que é a famosa friend zone. Nesse caso da mulher, eu acho que é parecido, é um medo de rejeição. Você acha que a palavra do homem tem valor nesse caso, se ela se posicionar? Se ela fala assim, ó, eu quero isso, o que você quer? Vale a pena acreditar no que ele vai dizer ou não? Se ele falar, não, eu não quero namorar, e assim por diante. Às vezes a mulher também tem essa impressão de que ela vai mudar o cara com o tempo. A gente não muda ninguém. Uma pessoa só muda se ela desejar e se ela enxergar problema nas atitudes dela. Se esse cara bateu o martelo e falou, ó, eu não quero me relacionar, não quero um relacionamento sério, por que você vai perder o seu tempo insistindo nesse cara? Porque ela se acha gostosa demais. Às vezes ela tem medo, na verdade, de dar espaço pra ouvir ele dizer isso. Esse é o problema. Ela tem medo da rejeição. É a mesma coisa do cara. O cara, em vez de chegar na garota que ele tá afim, interessado, e falar assim, eu gosto de você dessa forma. Não, ele vai tentando adivinhar, vendo como ela olha, como ela trata, o que ela fala, e ele vai correndo pelas beiradas. E passa 1 mês, 2, 3, 4. Até que chega um momento que ele fala, não tô aguentando mais, eu vou ter que dar um jeito nisso aqui. Aí sim ele é direto depois de muito tempo. A mulher muitas vezes faz a mesma coisa. Ela vai indo pelas beiradas e vai fazendo, e o cara vai deixando. O cara vai pondo com a barriga. Bom, eu tô aqui, tô com ela, no bem bom, tá tranquilo. Parece que ela tá gostando, que ela tá tendo um reforço de migalhas e ela tá devolvendo esse reforço que eu tô entregando pra ela. E vai levando, até que chega no momento que ela fala, cara, se até agora esse cara não quer namorar comigo? Aí chega um momento que ele fala, bom, ela dá o tiro, né? Ela fala, e aí? Eu quero namorar. Ele fala, não, mas eu não quero, vejo. E ela fez tudo isso e perdeu todo esse tempo. É um drible de rejeição, muitas vezes. A gente tem um medo da rejeição porque, por vezes, a gente mede o nosso valor com base no outro. E isso é problemático, por quê? Por vezes, a rejeição, ela mostra a minha falta de valor, porque eu associei que a validação do outro mostra o quão importante sou. Por isso digo, rejeição é algo que acontece com todo mundo. Todo mundo vai ser rejeitado na vida, sabe? Todo mundo já foi, todo mundo vai ser, e é algo intrínseco, percebe? Então, temer a rejeição pode acontecer, mas percebe que não é muito efetivo, sabe? Porque é normal. Você concorda com a perspectiva de que, nesse sentido, a mulher ela ainda não aprendeu a lidar com a rejeição? Porque o homem começa a ser rejeitado muito cedo na vida. Já na escola, ele começa a receber não, é normal ele não ser cantado, é normal ele não receber olhares, é normal ele não ser notado quando entra, por exemplo, quando chega em um lugar. É normal, ele tá num lugar parado lá, ninguém vai cruzar o salão e diretamente falar com ele e tal, e puxar assunto, nesse sentido. E aí, por isso, o homem tem que estar sempre indo, tentando, né, fazendo esse movimento. Então ele acaba recebendo muitos nãos. Ele acaba quebrando na cara e acaba sendo natural. Começa a ser, tipo, normal pra ele. Então, pra isso, ele não dá tanto valor. Mas quando normalmente uma mulher ela é rejeitada, principalmente no momento pós-sexo, de repente ela começa até a pensar, pô, será que eu não sou boa o suficiente? Será que eu não sou... E normalmente tem esse detalhe, né? O homem pode ser insuficiente como objeto de desejo da mulher, então ela não quer algo sério com ele,
e acaba trocando ele por um outro que ela considera melhor, ele se acha insuficiente por isso, ou a mulher também se acha insuficiente porque agora eu não consigo mais chamar atenção, ou não consigo mais o mesmo tipo de cara, ou agora eu não consigo cara nenhum, os caras só querem uma noite comigo, então ela nunca tá no nível e nunca é a mulher que realmente ela poderia ser, o que ela deveria ser, e assim por diante. Depois que o cara é rejeitado 20 vezes, na 21ª, o que ele vai pensar depois dessa rejeição? A autoestima dele acabou até nesse ponto, provavelmente. Mas o que talvez ele pensaria nesse quesito que você trouxe? Que ele recebeu vários nãos durante a vida, recebeu mais um não. Mais uma terça-feira na vida do cara. Mais uma terça-feira na vida do cara. Por quê? Porque ele foi tanto exposto àquele não, que é isso, entendeu? A gente teme aquilo que a gente não é exposto, percebe? Porque ele recebeu um não, ele viu que não aconteceu nada demais. Ficou triste, ficou mal, pra baixo, tal, beleza, mas a vida seguiu e ele recebeu outro não, e ele se recuperou, ele tá no 20º, né? Agora, se não sou exposta a esse não, cara, concorda comigo que eu vou temer muito mais a ele? Por exemplo, nunca recebi um não na vida e recebo não. Cara, você concorda que eu vou ter muito medo de receber, por exemplo, o segundo? Porque você não foi exposta àquilo. Mas tem também a questão antropológica aí agindo? Tem a evolução aí agindo na composição do cérebro? Na composição do cérebro em relação ao quê? Em relação ao homem e mulher? Isso, porque pelo fato da mulher, ela... Se uma mulher é rejeitada, ela não consegue a proteção e a provisão masculina. Uhum. E por isso, e a mulher sempre foi hipossuficiente durante toda a história. Ela sempre precisou estar atrelada a alguém para sobreviver e ter a capacidade de chegar até a vida adulta, gestar o filho, dar condições de sobrevivência para a prole e assim por diante. Então ela sempre precisou estar atrelada à presença masculina. Seja a unidade do homem em si, protegendo, ou o tribo, no caso o grupo, né? E nesse sentido, se a mulher ela ser rejeitada, significa que ela não vai ter nada disso. E aí a existência dela como mulher e como indivíduo, como pessoa sobrevivente, tá em risco. Isso gera um gatilho poderoso na cabeça dela. Já o homem não, porque o homem ele é autossuficiente. Se você joga um homem e uma mulher numa selva, quem sobrevive mais tempo? O homem. Exatamente. Então, por o homem ser autossuficiente, ele não teme, ele não tem esse peso da rejeição, entendeu? São coisas diferentes. Eu nunca li nada sobre, mas quando a gente para pensar na questão antropológica, o homem, ele tem, sei lá, quantos % a mais de testosterona que a mulher. Tem muito mais força física. As feministas discordam lá do Vilela. Eu achei uma mulher que tem mais testosterona que o homem. O homem, ele tem muito mais testosterona. Ele tem mais força física. Ele... né, se joga de fato ali no leão, né, na selva, ele vai ter mais chance de sobrevivência. E isso faz parte da constituição biológica mesmo. Aqui a gente não pode negar a biologia. Então, assim, isso faz sentido sob esse viés antropológico, sim. Entendeu? Se a mulher, por exemplo, lá na selva, perdesse o homem, cara, ela fisicamente... fisicamente mais fraca. Fisicamente, digo. Mas existe a perspectiva do porquê o homem teme muito a rejeição, sim. Não é à toa que você vê comprar curso de sedução. O cara tem uma ansiedade absurda pra chegar numa mulher, treme dos pés à cabeça. Isso tem a perspectiva biológica. Acho que o Mystery trouxe, né? O Mystery ele é um dos autores também um dos caras... Não sei se já ouviu falar sobre ele. Ele é um dos principais autores sobre curso de sedução masculino. Que em pequenas tribos, o homem, ele tinha que ter uma repercussão social, uma credibilidade social, né? E eram poucas pessoas e poucas mulheres, muitas vezes, naquele ambiente. Então, se ele fosse rejeitado, provavelmente ele poderia estar anulando completamente a possibilidade da genética dele ser passada em diante. Então, por isso que ele temia muito a rejeição e precisava tomar muito cuidado para falar com uma mulher, pensar muitas vezes, para não comprometer essa habilidade, oportunidade dele de se relacionar com uma mulher e conseguir passar a sua genética adiante. Então existe a perspectiva antropológica também. Trazendo um pouco pro hoje, assim, esse medo da rejeição masculina muitas vezes está atrelado à autoestima. Justamente porque eu tô me baseando no externo e buscando essa validação no externo para mostrar quem sou, né? Então, assim, cara, a mulher foi lá e me rejeitou. Aí eu já me fragilizo, penso que eu sou um bosta. Por quê? Porque eu não tenho boas crenças sobre mim.